é uma doença psicológica e física? Ou só física? Como que você vê isso? A asma, ela é uma doença muito suscetível a situações de estresse. Pessoas que já têm algum problema anterior pulmonar, acaba piorando a situação em qualquer situação de estresse. Muitas vezes a ansiedade ao extremo, você tem a falta de ar, você tem clinicamente, entre aspas, situações semelhantes a uma crise Sim, física. é semelhante sim. O paciente consegue diferenciar? O histórico é importante. Uma pessoa que já tem ansiedade, que já tem uma tendência a ter crises de ansiedade, ela tem ansiedade do nada. Ela está, de repente, em casa, ela pode ter uma crise de ansiedade, de medo, onde ela descarrega um monte de adrenalina no corpo dela, o coração começa a acelerar, ela fica com sudorese e tem medo. E isso é uma crise de pânico que vem do nada. Em geral, o asmático ele vai piorando aos pouquinhos, né? Vai tendo um início assim insidioso, de às vezes tosse, alguma coisa, não é inesperado. Como eu trabalhei muito tempo como atriz, toda vez que eu tinha uma estreia, por exemplo, no teatro, eu na véspera perdia a voz, ficava ruim, ficava sem ar. E hoje ainda, como eu trabalho com dublagem, tô batalhando nessa área, toda vez que eu vou fazer algum teste, vou fazer alguma coisa, eu sempre tenho que me medicar antes, né? Então eu tomo a bombinha, o corticoide e tudo, e tento uma meditação para ficar zen, né? Para poder, porque a asma é um perigo nesse sentido das emoções, né? Mas tem um tipo de depressão, é a depressão irritada, a depressão com hostilidade. Não é a depressão que a pessoa fica cansada, triste, é uma depressão irritada, hostil e agressiva. Esse tipo de depressão, ela pode ser também um fator de risco importante para o infarto. Então tem uma relação direta. Tem uma relação direta. Então aí o infarto, nós sabemos que ele pode acontecer no pico do estresse ou até depois do estresse, né? Qual é o maior risco? De eu infartar no pico do meu estresse ou depois do estresse, do ponto de vista psicológico? Então, o que a gente vê na clínica é que muita gente, né, tem situações de estresse na vida e que aquilo entra como um fator de risco e quando ela infarta, ela associa com uma situação de estresse que ela teve. Morte de um ente querido, uma perda importante. Então ela fala, eu já sei, aquilo está relacionado com aquela situação de vida que eu vivi. Então é comum o infarto ele ser não exatamente naquela situação de estresse, mas ele ser precedido de uma situação de estresse que a pessoa consegue associar, juntando com todos os seus outros fatores de risco. Acontece, Como né? controlar? É difícil, né? É muito difícil, porque mudança de comportamento não é uma coisa que se faz assim como a mudança de hábitos de vida. Então, mesmo que a pessoa saiba que ela precisa mudar a vida dela, é muito difícil administrar isso. Ela precisa de um plano de ação, precisa de acompanhamento médico, psicológico, para conseguir fazer alguma mudança na sua qualidade de vida. Não é simplesmente ter o conhecimento, ela precisa de um plano de ação, seguir esse plano. Eu fiz uma tomografia que identificou possíveis obstruções mais graves. Aí fiz o cateterismo. Tinham 3 artérias com 90% de obstrução. Eu ia infartar.